As vitórias mais emblemáticas e os feitos históricos do Futebol Clube do Porto podem ser recordados através de diferentes perspectivas. Há gerações que as conhecem através de quem as viveu, há gerações que recorrem aos jornais, às revistas, aos álbuns e aos livros da época, há ainda aqueles que preferem recordar tais feitos através das obsoletas cassetes VHS ou então dos DVDs. Enfim, há uma imensidade de arquivos onde o acesso ao registro é inesgotável e está em constante renovação. Felizmente para o Futebol Clube do Porto, essas vitórias e esses marcos históricos foram alcançados na era dos audiovisuais e das novas tecnologias. E por isso é muito fácil e bastante acessível recordá-los a todos e reviver tais feitos. O canal Malha Azul e Branca, no vídeo desta semana, vai recordar 9 desses momentos de uma forma diferente. Através das camisolas oficiais de jogo utilizadas nos jogos e nas épocas históricas do Futebol Clube do Porto, vamos conhecer um pouco de cada um desses marcos. Estás interessado? Então, vamos para a vinheta. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Malha Azul e Branca, que é um canal que apresenta conteúdos todas as semanas sobre o teu Futebol Clube do Porto. Quero convidar-te desde já a inscrever-te no canal e a clicar no sininho para ativares todas as notificações. Hoje vamos fazer uma viagem pelo tempo e pelo mundo. O canal Malha Azul e Branca juntou e selecionou 9 camisolas. Camisolas que falam por si, artigos que se distinguem pelo número e largura das suas listas, mas também há uma completamente distinta de todas as outras. Todas elas mantêm uma mística e uma devoção inalteráveis, independentemente da marca do fabricante. Esta é uma viagem de 27 anos entre Basileia e Dublin. Quilómetros de sonho e de inspiração. Vamos lembrar-nos de Sousa, Madger, Gomes, Rui Barros, Deco, Derlei e Falcão e deixar-nos dominar por sensações como se tudo estivesse a acontecer hoje. Para isso basta olhar para cada uma delas e elas contam-nos como tudo aconteceu. O Futebol Clube do Porto passou por muitas etapas e jornadas gloriosas que catapultaram o clube para o topo do mundo. A jornada deste vídeo vai arrancar pela primeira final europeia por terras helvéticas, onde os Dragões, apesar de derrotados, atingiram o seu primeiro grande feito internacional. Segue-se a dança ao ritmo da valsa em Viena, antes da paragem no Novan de Tóquio e na magia da Supertaça Europeia pelo país das tulipas e pela cidade invicta. De seguida vamos continuar a viagem por solo nacional com o pentacampeonato exclusivo, outro destino unicamente azul e branco. E logo de seguida vamos sentir o extremo calor e o stress de Sevilha. Esta epopeia do Dragão continua imparável para Gelsenkirchen e marca a passagem para Yokohama para reconquistar o planeta e assambarcar uma taça única e original sob o famoso olhar de Pedro Emanuel. Por fim, a nossa viagem vai terminar no Reino Unido, com o regresso à ribalta do futebol europeu, com a conquista da renovada Taça UEFA, denominada por Liga Europa. Antes de prosseguir, apenas uma pergunta. Para quando achas o regresso do Futebol Clube do Porto ao topo da Europa e do mundo? Deixa aqui em baixo o teu palpite e escreve aquilo que pensas. Eu gostava muito que o fizesses. Vamos então para essa viagem e para esse baú de excelentes e boas recordações. A promessa de Pinto da Costa nas eleições de 1982 cumpria-se ao fim de 2 anos de mandato. Com a construção de uma equipa numa mescla de jogadores oriundos da formação, como são os casos Zabato, João Pinto, Jaime Magalhães, Quinito, Gomes, entre outros, acrescentada de bons valores portugueses, contratados já aos rivais, como são os casos de Eurico, defesa central, e Inácio, defesa esquerdo, o Futebol Clube do Porto impôs-se a nível nacional e mostrou-se à Europa com um futebol sedutor, de grande qualidade, sob a batuta do mestre José Maria Pedroto, o grande timoneiro deste grupo. A equipa espantou a Europa ao chegar à final da extinta Taça das Taças e a lutar taco a taco com a AJP. Confuso? Eu explico. Associação Juventus e Procop, que era apenas e só a base da seleção italiana, campeã mundial de 82, complementada com jogadores como Platini e Boniek. Esta super equipa não chegaria para derrotar os Dragões só por si só e foi preciso validar um golo irregular
e fazer vista grossa a duas grandes penalidades para levar de vencida uma equipazinha portuguesa que 2 anos antes poucos conheciam e andava sem rumo pelas ruas da amargura. Este foi o primeiro grande feito atingido pelo clube, apesar da derrota por 2-1. Serviu também para lançar as bases para o Futebol Clube do Porto Europeu, que pouco tempo depois viria a impor-se como um dos grandes clubes da Europa. Os equipamentos que nos ajudam a contar esta história encontram-se ambos comigo, como estás a ver. Tanto o Futebol Clube do Porto como a Juventus usaram equipamentos alternativos. Isto tudo por causa de imposições da parte da UEFA. O Futebol Clube do Porto de azul, jogou portanto de azul, e a Juventus de amarelo. E isto porquê? Porque ambos tinham equipamentos ou camisolas tradicionais listadas. O Futebol Clube do Porto listas azuis e a Juventus listas pretas. Mas vamos ao cerne da questão. O Futebol Clube do Porto apresentou-se com um modelo com duas variantes. Um de mangas compridas, que pertence aqui à minha coleção, que está aqui ao meu lado, e outro de mangas curtas, que está aqui ao meu lado esquerdo, que me foi facultado simpaticamente pelo meu amigo Bruno Pinto para a produção deste vídeo. Todos os modelos em que não citar neste vídeo o seu proprietário são naturalmente da minha coleção. Voltando ao tema, ambos os modelos são idênticos, apenas com duas diferenças, digamos, de pormenor. Um está na questão das mangas, umas serem curtas e com um tipo de emblema, que está aqui, e a outra passa pelas camisolas de mangas compridas e com um emblema completamente diferente. Os emblemas, como podes ver, são notoriamente bem distintos um do outro. Não foi permitida a publicidade Revigres no peito, sponsor que começaria para representar o Futebol Clube do Porto no início dessa época de 83-84. A equipa do Futebol Clube do Porto, quase na sua totalidade, utilizou a camisola de mangas curtas, e digo quase na totalidade porque Fernando Gomes utilizou na primeira parte o equipamento de mangas curtas e, na etapa complementar, a malha de mangas compridas foi vestida pelo Bibota de Ouro. O calcanhar que a história não pôde mais contornar acabara de gerar uma proporcional onda de exaltação, uma implacável reação em cadeia por um instante de inspiração magrebina. Depois da audácia do inimaginável gesto, os festejos de braços abertos de Madjer contavam o resto da história. A Taça dos Campeões não iria fugir, porque primeiro João Pinto não iria permitir, e depois Juari trataria de confirmar a vitória. A Europa fora tomada pelo encanto e pela magia das camisolas azuis e brancas tradicionais, com as duas faixas azuis frente-costas. Com o emblema bordado cozido no peito da malha e também com o escudo de campeão nacional bordado igualmente cozido, mas na manga esquerda, assim se tornou o Futebol Clube do Porto campeão europeu de clubes. À semelhança de Basileia, a publicidade na malha também não foi permitida. O modelo que se apresenta aqui ao meu lado é o modelo usado na final de Viena. Esta camisola foi-me facultada também pelo meu amigo Bruno Pinto, a quem agradeço o empréstimo para a produção deste vídeo. Depois da Europa chegava a conquista do mundo. Sob um manto branco, Gomes colocava o Futebol Clube do Porto em vantagem diante do Peñarol de Montevideo, mas Vieira, o atacante uruguaio, trataria de levar o jogo para prolongamento sob uma autêntica tempestade de neve. Contudo, Madjer não viu impedimento nenhum. Com uma execução só ao nível dos gênios, das grandes estrelas, é que se conseguiu fazer o que o argentino fez. Um autêntico chapéu a Pereira, mas a neve ameaçava deixar o golo pela metade sobre a linha de baliza. Entre um segundo de suspense e uns centímetros adiante, os dragões acabariam por festejar entre um longo suspiro. O Futebol Clube do Porto e Portugal iriam a sua primeira taça intercontinental e com isso os dragões tornavam-se, digamos, campeões mundiais de clubes e por isso traziam a tão ambicionada taça para Portugal.
O modelo vestido em Tóquio encontra-se a fazer-me companhia, que está aqui. Apenas há duas diferenças que distinguem a camisola de Viena da camisola de Tóquio. Uma trata-se dos escudos. Em Viena com o escudo nacional e em Tóquio foi usado o escudo de campeão europeu. A outra diferença remete-nos, que é uma coisa muito pormenor, para a colocação do símbolo da marca Adidas na parte do lado direito. Em Viena é colocado mais acima e em Tóquio mais abaixo. É perfeitamente visível essa diferença entre as duas grandes camisolas, as duas grandes finais. Na noite gélida de Amsterdão, Gomes preparou a aceleração de Rui Barros num passe em profundidade. Rápido e contornando a defesa holandesa do Ajax, o rato atómico, como era chamado na altura, tirou o guarda-redes Menze da jogada com um drible, deu espetáculo com nova finta sobre o último defensor holandês e finalmente empurrou a bola para a baliza deserta. Um mês e meio depois, já com a taça intercontinental no Brno, os Dragões recebiam o Ajax para a segunda mão da Supertaça Europeia. Sousa tratou de desfazer todas as dúvidas com um remate colocadíssimo ao posto mais distante da baliza de Menzo, na sequência de um livre cobrado por João Pinto na direita. Mais uma taça única para Portugal, mais uma vez conquistada pelo Futebol Clube do Porto. No final, Gomes e Lima Pereira levantavam o troféu. As duas camisolas que tenho aqui ao meu lado correspondem ao modelo usado nesta prova, com duas variantes e com o escudo de campeão europeu. Na primeira mão usou-se a camisola com este emblema que aqui está, ou seja, com o emblema usado em Viena, por exemplo, e em Tóquio. Aqui acrescentados desta vez com o sponsor Revigras que eram permitidos na prova. Na segunda mão, à exceção de Inácio, todos usaram camisola de manga comprida. Para além disso, foram usados dois emblemas nesse jogo. Alguns jogadores apareceram com o emblema usado na primeira mão, em Amsterdão, mas outros surgiram com um novo emblema bordado num fundo branco e em sarja e cozido na camisola, tal como vemos na camisola à minha esquerda. Entre 1995 e 99, só o Futebol Clube do Porto venceu o campeonato em Portugal. Cinco campeonatos consecutivos acrescentaram um feito inédito na história do futebol português. Nunca nenhuma equipa fora pentacampeã em território nacional, digamos assim. Bobby Robson conquistou os dois primeiros campeonatos, António Oliveira juntou outros tantos e Fernando Santos fechou o ciclo, falhando o hexacampeonato por pormenores, mas não só. Ficou muito a dever a outras coisas. A genialidade portista percorreu e encantou estádios, muitos deles de forma repetida, a cada época e a cada volta. Domingos, Zaovic, Deco e Capucho são apenas alguns exemplos de pura classe e talento que ajudaram a escrever uma das mais originais e inéditas histórias do futebol português. Mas apenas 6 atletas escreveram o seu nome no álbum de ouro nos 5 campeonatos conquistados. E são eles Jorge Costa, Aloísio, Paulinho Santos, Rui Barros, Drulovic e Folha. Nestes 5 anos, o Futebol Clube do Porto usou 4 modelos diferentes de camisolas. 3 da Adidas, um por cada época, e depois usou um modelo da capa, que é o que está aqui ao meu lado. Apresento-te aqui o modelo do ano do pentacampeonato, modelo também usado no ano do Tetra, apenas com ligeiros pormenores na parte traseira da camisola. Uma camisola que manteve as tradicionais 2 faixas azuis com o símbolo da capa bordado em branco. Num calor de doidos, num jogo de loucos, assim se disputou a final da Taça UEFA em Sevilha no ano de 2003. A fabulosa envolvência conferida pelo imutável otimismo escocês não beliscou a superior qualidade do futebol portista. O intervalo não chegou sem a assinatura de Darlene, mas a segunda parte fez-se anunciar com o empate de Larsson. Em 7 minutos, Alanichev adiantava o Futebol Clube do Porto novamente na partida, mas Larsson, com teimosia, voltava a empatar a contenda e o jogo seguia para prolongamento. Com gelo e neve uns anos antes e agora com um calor abrasador, o Futebol Clube do Porto lá teria novamente que ir a prolongamento.
mas a vitória não fugiria. Deco descobrira Marco Ferreira na área e com um passe magistral isolou-o. A bola sobrou para o atacante brasileiro Darley, que colocou os Dragões em vantagem e em definitivo. A Taça UEFA era apenas só mais uma taça única a entrar no nosso país. A camisola usada em Sevilha da marca Nike, que está aqui ao meu lado, foi a camisola usada em toda a época de 2002-2003, mas também na final de Sevilha. Ao contrário de outras finais jogadas, desta vez a publicidade foi permitida nas camisolas. O número de faixas azuis aumentou de 2 para 4 e a largura das mesmas diminuiu em relação a modelos anteriores. Nesta final aparecem duas características personalizadas para este jogo. Na manga direita aparece o símbolo da Taça UEFA, bordado com 3 jogadores em verde a disputar uma bola com um círculo da mesma cor. Isto num fundo amarelo torrado a que se dá o nome de patch. E por baixo do emblema surge a inscrição em fio dourado. UEFA Cup Final 2002-2003. Um ano depois de Sevilha, aí estava o Futebol Clube do Porto novamente nos maiores palcos do futebol internacional. Fantástico e inapelável. 3 golos sem resposta, produto de uma tarde-noite verdadeiramente mágica, reconduziam o Futebol Clube do Porto ao cume da Europa, ao ponto mais elevado da maior competição de clubes do mundo. Naturalmente estou a falar da Champions League. Carlos Alberto abriria o marcador na parte final do primeiro tempo. Deco, na segunda parte, etapa complementar, colocava a defesa monegasca num desconcertante bailado ao obter o segundo golo e Alenichev selava a vitória com um remate fulminante. Em Gelsenkirchen, 17 anos após Viena, os Dragões voltavam a ter a Europa aos seus pés. O equipamento usado nessa final e nessa época, durante toda essa época, que podes ver aqui ao meu lado, voltou a ser o tradicional de 2 faixas azuis frente-costas com golas brancas. À semelhança da época anterior em Sevilha, a publicidade no equipamento volta a aparecer numa final europeia. Na manga direita surge o símbolo da Champions League, o símbolo oficial da Champions League, que está estampado em Flock Lextra, representado por uma bola formada por 8 estrelas, e por baixo do emblema podemos ver a personalização da camisola para este jogo em vinil dourado com a inscrição UEFA Champions League 26 de maio de 2004, Gelsenkirchen. Após a conquista da segunda Taça dos Campeões da sua história em Gelsenkirchen, o Futebol Clube do Porto teve o direito de representar a Europa na última edição da Taça Intercontinental da história, que curiosamente conheceu a sua última edição em 2004. Na época seguinte, esta taça seria substituída pelo Campeonato do Mundo de Clubes, com a inclusão dos campeões dos outros continentes. Por isso, o vencedor da última edição traria para casa e, em definitivo, o troféu original da prova. Neste jogo decisivo, o Futebol Clube do Porto defrontou em Yokohama o Once Caldas da Colômbia, campeão sul-americano. Um jogo terrivelmente dramático para o Futebol Clube do Porto, que viu os seus remates serem bloqueados pela trave e pelos postes por 4 vezes, 2 golos anulados pelo árbitro, um susto com o Vítor Bahia e ainda 15 pontapés de penalti para conseguir trazer para casa o tão desejado troféu. Pedro Emanuel transformou o penalti decisivo, precedido de um olhar fulminante ao extravagante guarda-redes colombiano Henao. O turco, como era apelidado o central portista, fez as honras da casa e a Taça Intercontinental veio para o Dragão e pode ser vista, à semelhança das outras taças, no Museu do Futebol Clube do Porto. O equipamento vestido para esta final foi o equipamento usado na época de 2004-2005, com o regresso às 4 faixas azuis estreitas. Ainda mais estreitas do que em 2002-2003, numa malha muito predominantemente azul, principalmente nas mangas. Não houve qualquer personalização da camisola para este jogo. Apenas foi usado o modelo utilizado na Champions League, mas sem o patch de campeão europeu que os Dragões usaram por direito na competição europeia. Ao meu lado tenho aqui os modelos usados na final de Yokohama, tanto de mangas compridas como de mangas curtas.
A maioria dos jogadores atuaram de mangas curtas, mas também houve alguns a vestir as mangas compridas, casos de Jorge Costa, Luís Fabiano e Carlos Alberto. 7 anos após a última conquista internacional, o Futebol Clube do Porto voltava à ribalta do futebol europeu. Após uma época com muitos túneis e manobras de bastidores que nos tiraram o Hulk de todos os palcos meses a fio e com isso empurraram o Futebol Clube do Porto para a terceira posição do campeonato, de certa forma contribuiu, na época seguinte, André Vilas-Boas, como treinador, levou a equipa portista à final da Liga Europa em Dublin. Numa final inédita com dois clubes portugueses, Futebol Clube do Porto e Sporting Braga disputaram esta final, com a vitória a pêndia para os Dragões por 1-0 e a fazer aumentar para 7 o número de títulos internacionais do clube, tornando assim os azul-e-brancos como o clube português mais titulado a nível internacional a grande distância. Falcão, qual ave de rapina, voou para a bola e num cabeceamento colocadíssimo batia o guarda-redes contrário. Estou acompanhado, como já reparaste, por duas malhas utilizadas nesse jogo, ou seja, os dois modelos utilizados nesse jogo. O modelo com as mangas curtas e o modelo com as mangas compridas. A camisola que tenho aqui ao meu lado de mangas curtas não foi utilizada especificamente na final, mas sim na campanha que o Futebol Clube do Porto fez ao longo das eliminatórias da Liga Europa e que está exatamente assim. Portanto, aqui falta um pormenor que já vais ver qual é. A camisola de mangas compridas está exatamente equipada como foi usada na final de Dublin. Apresentam-se as duas faixas azuis, mas com um zigue-zagueado um bocadinho estranho. Na manga direita surge o símbolo da Liga Europa em amarelo com uma taça em vermelho, estampado na manga. E na outra manga, na manga esquerda, o Badge Respect, também estampado em azul marinho. Ambos são em material aveludado em floco 3D com acabamento em material brilhante. E na parte superior frontal da malha, por baixo da gola, na parte branca, surge a personalização do jogo, também estampada em vinil cinza com a inscrição do jogo específico. A final de Dublin, 18 de maio, Dublin Arena. Os jogadores que jogaram esta final utilizaram quase na totalidade a camisola de mangas curtas. Mas James Rodrigues, entrado na etapa complementar, utilizou a variante de mangas compridas. E assim se acaba a história dos grandes feitos conquistados pelo Futebol Clube do Porto, contada através das camisolas históricas e emblemáticas. Espero voltar a este tema, quem sabe, numa futura jornada incrível do teu clube. Que te parece? Bom, se gostaste deste vídeo, deixa aqui em baixo o teu like e não te esqueças de escrever o teu palpite sobre um possível regresso do Futebol Clube do Porto ao topo da Europa e do mundo. Eu vou ficar por aqui, nós voltamos a marcar encontro na próxima semana com mais um vídeo, mais um marco e mais uma epopeia azul e branca. Um abraço e até lá.